Bom, então, boa noite para quem está entrando. Então, eu estava falando que hoje a gente vai ver as questões ali aplicadas para a parte de engenharia que estão mais relacionadas com as questões de ética. Então, a gente vai ver os conceitos principais ali de ética, moral, direitos, deveres, obrigações que os profissionais, principalmente os profissionais da engenharia, têm nas suas profissões, que não só as atribuições, a gente também tem que estar pensando ali nesses conceitos mais aplicados, né, um pouco mais ali a parte humana, propriamente dita, mas que são bem importantes também para a gente estar atento. É bem legal a gente conhecer quais são os nossos direitos quanto profissional e o que a gente precisa também, tem como obrigação, na verdade, como também como profissional, para estar agregando ali para nossa sociedade. Então, num primeiro momento, a gente vai entender um pouquinho mais ali com relação aos conceitos de ética propriamente dita, e os valores éticos que vão regir, né, o comportamento profissional da gente, e depois então a gente vai partir lá para as nossas para as obrigações, direitos e deveres. Então aqui só como eu comentei com vocês lá, eu vou deixar sempre, né, a parte dos meus contatos, então e-mail, o grupo no WhatsApp, o link do OneDrive, caso alguém ainda precise depois. Então vai ficar sempre por aqui. Os e-mails da coordenação também, da agenda, do professor Fabiano também. Vou sempre deixar aqui, caso vocês precisem lá, é, algum ajuste de grade, alguma coisa, manda lá pro professor Fabiano no e-mail dele. Ele vai estar respondendo aí na medida do possível, o mais rápido possível. Agora está um pouco sobrecarregado, mas ele responde alguma hora. E é isso. Acho que aqui eu já tinha passado para vocês. Faz tempo já que a gente teve a nossa aula, mas então só deixar aqui as datas, a princípio, em que a gente vai ter as nossas avaliações. Então vamos lá. Então, o conceito de ética. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a ética profissional que a gente vai estar trabalhando. Vocês vão ver que a nossa aula é um pouquinho mais curta hoje, então vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, a gente só vai fazer uma atividade depois. Mas então vamos lá, começar aqui com o nosso primeiro conceito, que vai ser o conceito de ética. A ética, na verdade, ela tem essa frasezinha aqui que vai começar a definir ela, que vai ser a explicação teórica dos comportamentos morais do agir humano na busca do bem comum e da realização profissional. Então vocês podem ver já que essa frase, né, ela não está relacionada com um conceito puro, ela já está puxando um pouquinho ali para o lado profissional. Mas na verdade a ética, ela vai ser ali um grupo de pesquisa, um grupo não, na verdade um campo mesmo, igual tá escrito ali, onde a gente vai estar avaliando, estudando, refletindo com relação ao tipo de ação que as pessoas tomam. Então, não só, por exemplo, o ato de uma pessoa tomar água, não. As ações aqui que a gente vai estar refletindo estão relacionadas em ações que interferem na vida de outras pessoas. Então, por exemplo, se você toma uma decisão de fazer determinada coisa e essa coisa que você vai estar fazendo pode acabar interferindo na vida de outra pessoa, você já vai ter que estar pensando ali com relação aos conceitos de ética para você poder classificar aquela atuação de acordo com o conceito de bem e mal. Então você vai, a partir disso, estar avaliando se aquela ação vai ser boa ou ruim com relação à nossa sociedade. É muito difícil a gente pensar ali numa ação, é, uma ação pura, né? Qualquer coisa que a gente for fazer, e não avaliar partindo de algum preceito. Então, por exemplo, a gente quando pensa no conceito de bem e mal, é uma construção ali que vem da gente, né? Que está relacionado com muitas coisas. Então, o fator religioso, criação, né? Que a gente teve, varia bastante. Mas a ética pura que a gente precisa estar trabalhando, ela abstrai além desses conceitos, então ela não está relacionada ali com essa questão religiosa, com a questão de criação. A ética é um conceito puro porque ela vai avaliar se a ação vai ser boa ou ruim apenas pela sua influência na sociedade, então influência nas outras pessoas. Então, por exemplo, para você avaliar uma ação boa ou ruim, abstraindo ali dos conceitos de, da, de religião e tudo mais, o que você faria?
aquela ação que eu tomei, ela machucou, por exemplo, outra pessoa? Se ela machucou outra pessoa, isso obviamente não pode ser uma coisa ética que eu vou estar fazendo, porque eu estou interferindo em uma outra pessoa negativamente. Mesma coisa, por exemplo, se eu acabo aprisionando ou tirando alguma liberdade de outra pessoa. Também não pode ser considerado uma situação ética, porque eu vou estar cerceando ali a liberdade dessa outra pessoa, vou estar interferindo no seu direito de ir e vir. Então a ética, ela é um conceito que é maior do que essas nossas noções ali de bom ou de ruim. Ela abstrai além disso, ela tem uma relevância, não uma relevância, ela não é mais importante do que essas questões. Só que ela é independente desses tipos de conceitos. Então, por exemplo, se a gente for avaliar se uma ação é ética aqui no Brasil, a gente tem que avaliar da mesma maneira, por exemplo, em uma tribo da África do Sul. Eu sei que é difícil, né, a gente pensar isso, porque, por exemplo, uma tribo, ela tem ali uma tribo primitiva, ali que eu digo. Então, por exemplo, aquela tribo, ela vai ter conceitos, né, de cultura e tudo mais que são bem diferentes dos conceitos que a gente tem aqui hoje. Só que isso não quer dizer que a gente não pode ver se a situação que está acontecendo ali é ética ou não. É exatamente isso que a gente vai estar verificando. Então a gente vai ter essa propriedade ali para estar analisando se uma ação que a gente está tomando ela vai ser aceitável ou não, se ela é certa ou errada propriamente dita do ponto de vista ético. Então essa palavra, né, esse estudo que a gente vai estar que a gente pode estar realizando vai ser definido como ética, que vai ser então chamado de uma ciência normativa. Essa ciência normativa, quando a gente vai avaliar um pouquinho mais a fundo, a gente pode verificar que isso tudo vai ser baseado em princípios que não estão relacionados ali com a nossa vivência. Então, por exemplo, quando a gente faz uma análise de algum determinado sistema, então vamos pegar, por exemplo, estou analisando ali estou fazendo um experimento em laboratório, estou analisando determinado material, determinado produto químico ali, seja o que for. Então eu estou fazendo uma análise. A partir dos resultados que eu vou obter dessa observação que eu estou realizando ou dos ensaios que eu vou estar realizando sobre aquele material, eu vou conseguir extrair uma informação. Então, por exemplo, eu estou avaliando ali um determinado composto químico e eu vou testando esse composto químico, coloco ele para reagir com outro material, com outro material, com outro material e vou notando. Então, a partir dessas observações que eu vou realizando, eu vou trazendo informações. Então, eu vou falar, vou lá, vou notar. Opa, esse reagiu com essa coisa. Eu coloquei esse outro material ali, não fez nada. Então, eu vou fazendo essas anotações e a partir desses resultados, dessas anotações que eu vou tomando ali durante a realização desses ensaios, eu consigo produzir um conhecimento. E essa produção de conhecimento a partir de outros resultados, a partir de ensaios, por exemplo, a partir de uma observação, não necessariamente do laboratório, mas de observação, por exemplo, de uma ação qualquer no cotidiano ali, vão ser chamados de ciências empíricas. Então, essas ciências empíricas ali, elas basicamente buscam a sua produção de conhecimento propriamente dita com base nas observações de coisas que vão acontecendo. Então, por exemplo, exatamente desses ensaios laboratoriais que a gente estava visualizando, princípios físicos e matemáticos que a gente consegue observar, que a gente consegue experimentar. Então, tudo isso ali vão ser coisas empíricas que a gente consegue, que é palpável para a gente propriamente dito, de estar verificando. Então, a gente consegue ou observar, ou a gente consegue pegar, ou a gente consegue ouvir. De alguma maneira, a gente consegue extrair as informações a partir daquilo que a gente consegue compreender, que a gente consegue estar visualizando ali de alguma forma. A ética não, ela vai partir ali de um conceito racionalista. Então, o que vai ser racionalista? É um conceito que, de uma maneira geral, a, o, o conhecimento com relação à ética, ele não parte de observação. Então, ele não parte, por exemplo, ali eu não vou avaliar, por exemplo, uma pessoa fez tal coisa e deu certo e outra pessoa fez tal coisa e deu errado.
Então, eu vou a partir disso dizer, ah não, se deu certo então é porque é ético, se deu errado porque não é ético. A ética ela não funciona dessa maneira. Ela vai partir primeiro do consciente, então da cabeça da pessoa. Então, a pessoa vai, não seria, a palavra correta não seria imaginar, mas seria raciocinar, propriamente dito. Ela vai criar suas ideias na cabeça, ela vai internalizar aquele conhecimento e a partir desse conhecimento que foi gerado ali no mundo das ideias, ela vai extrair isso para a realidade. Então ela vai pegar das ideias e trazer para a realidade. Quando a gente pensa nos estudos empíricos que eu estava exemplificando para vocês, a gente pega aqui da realidade e daí a gente constrói o conhecimento levando lá para as nossas ideias. A ética, por ser um conceito racionalista, é exatamente o contrário. E por ser exatamente esse contrário, é que ela é inabalável. Então, por isso que eu estava falando para vocês, por exemplo, que a gente não tem as influências ali de coisas relacionadas com o nosso cotidiano, a relação da criação ali, da nossa vivência propriamente dita, da própria religião. Então, a ética, ela vem antes dessas coisas. É óbvio que a gente, como ser humano, né, acaba sofrendo influência desses outros fatores também. Então, depois ali que a gente tem a nossa ética que é intrínseca do ser humano, óbvio que a gente acaba sofrendo as influências desses outros sistemas, né, dessas outras coisas que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida. Mas a ética ela provém então dessa internalização ali desse conhecimento que é gerado intrinsecamente para a gente. Então a gente surge com isso antes de qualquer outra coisa. E uma outra observação, né, que é bem importante da gente estar falando quando a gente trata de ética, é que ela é um conceito que não varia. Então, exatamente por ser uma ideia interna, né, que surge ali na cabeça da pessoa propriamente dita, então ela já internaliza aquilo ali antes de conhecer qualquer situação do mundo, ela não tem como variar, porque se ela só variaria se a gente tivesse uma influência acontecendo ao longo do tempo, mas a gente não tem. Então, por exemplo, para ela se tornar uma ciência variável, um conceito variável, a gente precisaria que a ética ela fosse baseada na observação, então seria uma ciência empírica. Por quê? Porque aí a partir de resultados que eu iria observando, eu conseguiria estar modificando aquela situação, eu conseguiria estar alterando aos pouquinhos. Como surge da cabeça antes de qualquer outra observação que a gente vai estar verificando, eu não tenho como estar mudando esses conceitos éticos ali. Eles são basicamente estáveis ao longo da nossa sociedade, ao longo ali da evolução sistemática, né, que os seres humanos foram passando. Então é bem importante a gente salientar essa questão de ética. Até o livro de vocês ali, ele se confunde um pouquinho nesse conceito, mas a ética ela é imutável. Mas a gente não tem, então, a gente não fica desamparado quando a gente pensa na mutabilidade das coisas. Então é óbvio que os conceitos ali de certo e errado, eles vão sendo modificados ao longo do tempo. Mas esse certo e errado que eu estou falando agora, ele não está mais relacionado com a ética, e sim com a moral. Então a moral sim, a moral ela consiste ali na construção interna que a gente tem, né, dos nossos preceitos de bem e errado, que vão estar muito mais relacionados com os hábitos e com os costumes que a gente tem no nosso dia a dia. Então, toda aquela questão ali da sua vivência pessoal, da sua religião que você optou por exemplo, a religião dos seus pais, que você adotou quando era pequeno e depois que você começou a raciocinar ali, por exemplo, ah, eu não concordo tanto com essa religião, será que essa outra aqui não me convém mais? Tem muita gente que faz isso, que muda de religião. Então isso é exatamente o que está acontecendo com a questão de moral. Não necessariamente que você considera a religião dos seus pais lá, por exemplo, uma questão errada. Não, somente que uma outra observação ali posterior daquilo, quando você tem uma capacidade de raciocínio maior e tudo mais, que você não tinha quando era criança, por observação você entendeu que aquela outra religião talvez seja mais interessante para você, que você se identifica mais ou alguma coisa nesse sentido. Então tudo isso vai estar relacionado com a moral, onde a gente consegue ali estar relacionando essas modificações que vão acontecendo ao longo da nossa vida, principalmente tratando, né, dos conceitos ali do que a gente considera bom, o que a gente considera ruim,
o que é o certo e o que é o errado. Então, diferente da ética, a moral ela é completamente suscetível à mudança. Então, de acordo com, por exemplo, a cultura que a gente tem, a moral vai delimitar uma coisa. Um exemplo bem grande disso, né, quando a gente compara, por exemplo, a moral que nós temos aqui no mundo ocidental, por exemplo, vamos dizer no Brasil, e a moral que, por exemplo, alguns dos países islâmicos têm. O que eles entendem lá por certo e errado, por muitas vezes acaba sendo bem diferente do que a gente aqui no mundo ocidental considera por certo e errado. Então, os costumes ali, a prática, né, de algumas certas atividades acaba sendo bem diferenciada nos dois países, mas o que moralmente é certo para eles pode ser moralmente errado para a gente, e o que é moralmente certo para nós pode ser moralmente errado para eles, e é exatamente isso que acontece. Então, a moral ela é modificada de acordo com cada situação, com cada cultura, com cada momento de vida em que a pessoa está vivendo. Então, por exemplo, agora vamos extrapolar, vamos passar ali dos limites da vida de uma pessoa apenas. Vamos pensar no que era moral no período medieval e o que é moral hoje em dia. Então a gente consegue lá observar que existe uma diferença muito grande, né, entre o que eles consideravam ser um preceito moral e o que é considerado ser um conceito moral hoje em dia. Provavelmente 90% da população, se voltasse para a era medieval, lá para o período medieval, seria queimado na fogueira. Então, muitas das coisas que a gente faz hoje em dia eram completamente condenáveis naquela época. Coisa que para a gente é normal, para eles seria um absurdo, então seria condenável moralmente. Isso não aconteceria com a ética, embora os conceitos morais fossem diferentes, a ética ela é imutável, então ela seria praticamente a mesma. Tá, professor, mas então por que eles queimavam uma pessoa? Eles não sabiam que era errado estar matando uma pessoa? Por que eles guerreavam? Porque não necessariamente a pessoa precisa, não por ela desconhecer a ética, que ela não precisa estar atendendo. Embora talvez ela soubesse que era eticamente errado estar fazendo uma determinada ação, ela optava por fazer mesmo assim. A gente é livre, né, para estar fazendo qualquer uma das nossas ações. Mas é importante que a gente entenda ali que a gente vai estar dentro desses preceitos. E uma coisa bem importante também que a gente tem que estar salientando é que a moral geralmente ela vem em conjunto ali com as normas e proibições que a gente tem na nossa vida. Então, por exemplo, as relações ali vamos tratar de trabalho. As coisas que você pode ou não pode fazer dentro do trabalho, quando expressas em normas, então, você não pode, por exemplo, é, pichar o banheiro, você não pode sujar a cozinha. Então essas coisas, elas são preceitos morais ali que são estabelecidos por meio de norma. E é exatamente isso que a moral vai estar dizendo pra gente, extrapolando ali não só o bem e o mal, né, o certo e o errado, a moral também ela vai estar delimitando ali a nossa vida de acordo com o que a gente tem culturalmente. Então o que é certo culturalmente é o que vai estar estabelecido ali pela nossa moral no período atual, no período em que a gente está vivendo, o período que está sendo representado naquela situação. Então a gente tem essas condições ali que tem que estar sendo observadas para exatamente poder estar avaliando esses conceitos do ponto de vista ético e moral. E isso não se aplica apenas ali à vida pessoal da gente, não só então com essa relação ali que a gente tem com o nosso cotidiano e tudo mais. A questão de moral e de ética, ela também está bastante relacionada com o mundo científico. Então, ali, enquanto a gente está pensando, nessa questão de inovação, do surgimento de ideias, principalmente quando a gente trabalha ali no século XVIII, que tiveram grandes descobertas, né? No século XVII e XVIII a gente teve grandes descobertas, teve o Newton, Einstein, então que foram que conseguiram postular muitas coisas. Einstein é um pouco mais moderno, mas Newton lá e tudo mais. Então, por exemplo, quando surgia ali uma nova ideia, isso queria dizer necessariamente que todas as ideias anteriores àquilo ali estavam erradas? Então, por exemplo, quando Newton surgiu ali com a física clássica, a física normal que a gente utilizava, isso necessariamente quis dizer
que tudo que as pessoas pensavam até então estava errado, toda a forma que eles imaginavam ali que funcionava o universo estava errado, não necessariamente. O conhecimento que as pessoas tinham até então ali era suficiente para que eles chegassem àquelas conclusões. Óbvio que nessa situação, né, teve toda a questão religiosa e tudo mais, mas de acordo com os dados que eles conseguiam observar até aquele período, até aquela época, eram as conclusões que eles conseguiam chegar, e Newton revolucionou muito, né, quando ele chegou com essas informações novas. A mesma coisa aconteceu ali com Galileu, com Copérnico, né, que propuseram as órbitas solares e o Sol, né, como sendo o centro de rotação ali do nosso sistema solar. Então, quando eles chegaram com esses conceitos ali, eles foram completamente é, repudiados, porque o que era aceito? O que era aceito é que a nossa Terra, o planeta Terra aqui, né, era o centro e todo o universo, então o Sol, os planetas, tudo girava aqui em torno, porque do ponto de vista religioso nós éramos ali o centro, né, de a criação divina, então tudo teria que ser feito ao nosso redor. Então imagine o baque, né, que foi quando eles chegaram e falaram: não, na verdade quem está no centro é o Sol e a gente é apenas um planetinha ali girando em torno desse Sol. Então o impacto que aconteceu com relação a isso foi gigantesco. Mas isso não quer dizer necessariamente que o ponto de vista que as pessoas tinham antes estava errado. Era a observação que eles tinham, as informações que eles tinham até o momento. Mas então, do ponto de vista ético e do ponto de vista moral, o que a gente pode observar então a partir do momento que eles chegaram e falaram ali: ó, isso aqui é o correto agora. Você, com essa informação agora, você não pode continuar acreditando nisso aqui, porque isso aqui foi provado, isso aqui já foi cientificamente provado e existem provas refutáveis. Do ponto de vista ético, então, o que cabe para as pessoas estarem fazendo é, a partir de então, adotar o novo conhecimento que foi comprovado. Então, não necessariamente ele negligenciando todos os outros conhecimentos que existiam antes, mas tudo que foi é, todo o avanço científico que foi proposto, que foi comprovado ali para a nossa sociedade, principalmente pela sociedade científica, que é a parte da sociedade que trata ali da realização de estudos, da comprovação de teorias e tudo mais. Então, a partir do momento em que houve essa comprovação, não é mais aceitável eticamente que as pessoas continuem adotando critérios antigos. Então, por exemplo, não seria mais aceitável que a partir do momento em que o Galileu lá postulou, né, que a gente gira em torno do Sol, que uma pessoa fizesse uma nova teoria ou que baseasse, por exemplo, seus conceitos utilizando ainda a Terra como centro do universo. Já teria essa teoria já tinha sido revogada, já tinha sido anulada, então a gente já teria que partir para essa outra teoria que foi comprovada cientificamente. Não seria eticamente aceitável continuar trabalhando ali com um conceito ultrapassado. Então, dentro do ponto de vista de engenharia e da ciência que a gente vai estar trabalhando nessa disciplina, principalmente do ponto de vista profissional, a gente sempre tem que estar atento ali às novas situações, às novidades que a gente vai ter durante o nosso desenvolvimento profissional ali, para não utilizar conceitos ultrapassados. Então, vocês ali quando depois se formam, vocês não podem ficar estagnados, tanto do ponto de vista profissional, né, quem fica estagnado acaba sendo deixado para trás no tempo, quanto do ponto de vista ético também vocês sempre têm que estar se atualizando o tempo inteiro. Não digo só, por exemplo, ficar fazendo pós-graduação uma atrás da outra. Isso não necessariamente vai te agregar ali o avanço científico, mas sim buscar novidades. Então, dentro do seu ramo de atuação ali, você busca, por exemplo, artigos novos, métodos novos, materiais novos que estão sendo desenvolvidos. Sempre estar atento ali ao que está acontecendo no mundo para você não ficar obsoleto, para você não ficar atrás e principalmente para você poder fornecer as melhores condições possíveis quando você estiver trabalhando. Isso, inclusive, é um dos grandes pontos ali que a gente vai estar tratando aqui dentro dessa aula, dessa disciplina. Então, vamos lá.
aqui, né, só esse slide como eu já estava comentando com vocês ali, puxando um pouquinho mais agora para dentro da parte de engenharia. Então, quando a gente trabalha com esses conceitos de ética profissional, principalmente, a gente sempre vai estar baseando esses conceitos agora. Quando eu falo de ética profissional, a gente está mesclando ali os conceitos de ética e moral. Então, não entendo ali como um valor absoluto. A ética profissional, ela já trabalha assim com fatores observáveis. Então, é um pouquinho diferente, é um pouco complicado de separar, mas entendam que a ética profissional, sim, ela busca ali alguns fatores com relação à observação que a gente vai tendo no nosso dia a dia. Então, essa ética profissional ela é baseada, sim, nos valores que foram consolidados ali ao longo de toda a história da humanidade. Então, desde das primeiras relações lá profissionais que foram acontecendo, um exemplo que um professor meu usava bastante, por exemplo, quando que surgiu, né, o conceito de trabalho? Então as pessoas antes, lá, quando a gente pensa no povo das cavernas lá, o que eles faziam? Eles não trabalhavam, né? Porque se a gente for pensar, eles iam lá, sentiam fome, caçavam, comiam e depois faziam suas atividades, seja continuar ali andando para talvez sobreviver e tudo mais, mas eles não tinham esse conceito de trabalho, eles não tinham, por exemplo, uma pessoa que ia lá mandava, não, você vai trabalhar agora de tal hora até tal hora, fazendo tal coisa, para depois você receber um alimento. Eles não tinham essa conceituação, né? Não existia essa situação lá. Então o que aconteceu? Quando que surgiu a primeira conceituação de trabalho? Um professor meu usava um exemplo em que ele falava: trabalho surgiu a partir do primeiro momento em que um homem foi lá e viu que as pessoas comiam maçã, por exemplo. Claro que isso aqui é um exemplo hipotético, né? Mas só para ilustrar o que acontecia. Então o cara foi lá, observou que as pessoas gostavam muito de maçã. Então as pessoas iam lá e todo dia colhiam uma certa quantidade de maçãs e tudo mais para elas conseguirem comer. Elas gostavam do sabor, então elas iam lá comer. A partir de um momento, então, esse homem foi lá, ele fez uma cerca nessa árvore. Então ele pegou aqui, delimitou essa árvore e falou: essa árvore agora é minha, ela está numa região ali que eu delimitei e sou eu que controlo essa árvore. Então, se alguém quiser é, pegar as minhas maçãs ali, né, ela vai ter que me fornecer alguma outra coisa em troca. Tá, professor, mas e como que ele controlava quem que acessava essa árvore? Exatamente pela força. Então ele sentiu ali que ele era mais forte e poderia sobrepujar os outros, né? E falou: não, essa árvore é minha e eu tenho controle sobre ela. Então a partir desse momento, esse homem hipotético, obviamente, né, começou então a falar: não, se você quer a maçã, você precisa me trazer, por exemplo, uma pera. Se você quer uma maçã, você vai trazer uma pera. Ou você vai fazer outro serviço para mim, vai limpar, por exemplo, o local, alguma coisa nesse sentido. Então, a partir desse momento que começaram ali a ser realizadas as relações de trabalho, na verdade. Então, a partir do momento que começou a haver uma troca ali de serviços por uma determinada pessoa, por um determinado controlador ali naquela situação, começaram então as relações de trabalho e desde então essas relações foram sendo aprimoradas. Então, questões relacionadas ali ao bem-estar de funcionários. Vocês acham que, por exemplo, no período industrial ali, da Revolução Industrial principalmente, os donos das fábricas se preocupavam com o bem-estar do funcionário? De maneira nenhuma, eles só queriam produção. O funcionário morreu, beleza, vamos jogar para fora e depois que se vira lá. Então, esse processo ali foi bastante gradual e extremamente lento. Essas relações de trabalho foram muito devagar acontecendo porque todo o conceito de trabalho foi sendo modificado. Então, desde a questão lá, quando a gente volta agora para a Idade Média, quando a gente pensa no trabalho, o trabalho lá que vem do labor, do labore, né, ele era considerado uma coisa ruim. Então, como a gente tinha uma influência religiosa bastante grande, né, da Igreja Católica principalmente, o trabalho era considerado ali uma coisa a ser feita por pessoas que precisavam ser castigadas. Então, por exemplo, os camponeses que tinham que trabalhar, eles eram chamados de laboratório, propriamente dito, porque eles fizeram alguma coisa ruim e precisavam basicamente pagar os seus pecados ali na terra. Então o trabalho era uma coisa relativamente mal vista,
Por isso que os nobres, por exemplo, se recusavam a trabalhar, porque eles não se consideravam, pelo menos, pecadores, né? Obviamente que não tem nada a ver isso, mas eles não se consideravam pecadores e por isso que eles não trabalhavam. O que eram exercidos, por exemplo, as atividades que eram exercidas eram atividades básicas. Então, por exemplo, se as pessoas precisavam fazer comida, obviamente existia uma pessoa que tinha a função de fazer comida, mas elas não trabalhavam propriamente dito, não pelo menos no conceito de trabalhar igual a gente faz hoje em dia ou igual os camponeses lá, os laboratórios faziam, que iam plantar as coisas e depois tinham que pagar um grande tributo ali para o senhor feudal e tudo mais. Então, eram apenas feitas atividades básicas. E hoje em dia, o conceito, né, de trabalho, claro que foi muito modificado. Então, a gente basicamente necessita do trabalho para poder sobreviver, né, em sociedade. Então, com tudo isso, a gente começou a demandar também algumas questões, né, de melhoria ali das condições de trabalho e tudo mais. Então, por exemplo, se você vai trabalhar em algum lugar, o mínimo que você pode esperar é que o empregador entenda quais são os conceitos ali de certo, de errado, o que, que seria justo ele estar fornecendo para você, o que, que é necessário, né, o adequado ali, o mínimo que ele pode estar fornecendo para que você consiga estar desenvolvendo as suas atividades de maneira plena, para que você consiga trabalhar da melhor maneira possível, o que obviamente, né, é benéfico tanto para você quanto para ele. Por que para você? Porque você vai ter condições de trabalho agradáveis, você não vai estar ali num ambiente insalubre, pelo menos pela maior parte do tempo, e para o empregador vai ser bom porque você vai obviamente produzir mais do que você produziria se estivesse num ambiente completamente degradado. Talvez do ponto de vista financeiro não seja ali 100% essa relação, mas com certeza você vai estar muito mais feliz, né, trabalhando do que se você estivesse, por exemplo, numa fábrica lá no período industrial, então você vai produzir um pouquinho mais do que aquelas pessoas produziam. Então aqui quando a gente trabalha, né, com essa questão de ética no meio profissional, o Marçano ele vai trazer para a gente uma frase que é bastante significativa, que muitas pessoas usam, que é: trabalhador de qualquer área no exercício da sua profissão precisa ter compromisso moral com o indivíduo, cliente, empregador, organização e com a sociedade, com os deveres e responsabilidades indelegáveis. O que ele quer dizer com isso, então? Ele quer dizer que a gente, como profissional, seja a parte profissional agora, você como engenheiro, você como empregador de uma determinada empresa, então se você tem ali sua própria empresa, ou você mesmo como empregado fornecendo algum tipo de serviço para o cliente dessa empresa onde você trabalha, a gente tem uma questão ética ali que está relacionada, que ela acaba afetando muito o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das atividades propriamente ditas, porque a gente, a partir do momento em que aceita atender um determinado cliente ali, uma determinada pessoa, né, que chega para solicitar o nosso serviço, a gente acaba firmando um compromisso moral com esse cliente, com essa pessoa, de que a gente vai estar sempre fornecendo ali a melhor atendimento possível dentro das nossas habilidades técnicas. Então, por exemplo, se você ali sabe que você não consegue fazer determinado serviço, se você sabe que as suas habilidades, que você não tem conhecimento suficiente ali para estar fazendo uma determinada atividade e você aceita fazer aquela atividade mesmo assim, você está sendo antiético, você está se propondo a fazer uma coisa para a qual você não é qualificado. Mesmo que você tenha, por exemplo, né, atribuições, mas você não sabe fazer aquilo ali, você está sendo antiético. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações, porque a gente também pode sofrer penalidades com relação a isso. Então, não necessariamente lá atribuição quer dizer que você pode estar fazendo qualquer coisa. A gente pode e é responsabilizado quando a gente tenta fazer uma coisa que está além das nossas capacidades, inclusive penalizado legalmente. Então, é uma situação bem complicada ali, bem delicada, né, na verdade, que tem que estar sempre é, tomando cuidado. Então a gente não pode sair fazendo literalmente qualquer coisa. A gente tem que sempre prestar atenção ali quais são as nossas limitações. É um passo bem difícil, né? A gente não quer nunca, isso é do ser humano, a gente nunca quer reconhecer ali que não consegue fazer tal coisa, e principalmente da gente que é da parte de engenharia. Eu duvido que vocês ali gostem de assumir, por exemplo, eu não sei fazer isso. Vocês no mínimo vão tentar ir atrás, buscar ali, entender como que funciona.
Isso faz parte, na verdade, da engenharia, né? Mas é aquele negócio, a gente não pode pegar, tentar dar um passo maior que as pernas. Primeiro você vai buscar o conhecimento e depois você possivelmente vai oferecer aquele serviço, não o contrário, você não vai pegar o serviço sem saber se no tempo hábil ali que você combinou, né, com o seu cliente, você vai conseguir aprender e executar o projeto da forma correta, executar o serviço ali da forma correta. Então, por isso que sempre tem que tomar bastante cuidado com essas situações, trabalhar dentro ali do que a gente consegue, dentro do que a gente está trabalhando. Por isso, na verdade, né, que existe o tal do estágio. O estágio ele serve exatamente para isso, para a gente aprender ali, para ampliar os conceitos que a gente vai observando, por exemplo, durante a graduação. É óbvio que na graduação ali a gente vai ter aqui o conhecimento, né, que é proposto, que cada um vai aproveitar de uma forma, mas o ideal é que todo mundo aproveite o todo do conhecimento que é fornecido, principalmente o conhecimento teórico ali que é fornecido para vocês. Mas, por exemplo, quando a gente começa lá a fazer os estágios e tudo mais, é que a gente começa pelo menos a expandir esse conhecimento. Então a gente pega toda essa base que a gente criou aqui dentro da graduação e você começa a aplicar para fora. Tem muita gente que opta ali, né? Você consegue fazer uma graduação sem estudar, você consegue fazer isso, não é impossível hoje em dia. Mas o que vai acontecer se você fizer uma graduação sem estudar? Você até pode chegar lá no estágio e você vai formar, então, né, você pode tentar formar um conhecimento, só que você não tem a base. Então você vai ter uma base muito fraca aqui. E você pode achar sempre que ninguém vai perceber, que você pode sempre ali ir empurrando com a barriga, né? Não, eu preciso fazer tal coisa, vou dar uma olhada no Google ali e ver como que faz. Mas vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer. Então por isso que é essencial que vocês entendam na graduação ainda como que funciona essa questão do que vocês precisam aprender, aonde que vocês precisam aprender, reconhecer aonde que você é melhor, aonde que você precisa se dedicar um pouquinho mais, para que depois, mesmo que surja então uma demanda ali de conhecimento que você não sabe, obviamente na graduação você não vai sair sabendo tudo, mas chegou então aqui uma demanda que você ainda não tem conhecimento. Com a graduação, aqui com o conhecimento que você gerou a partir dessa graduação, você, se fizer bem feito, obviamente, né, você vai conseguir ter uma base para pelo menos saber por onde começar a criar aquele conhecimento. Você vai ter os princípios básicos ali que vão estar norteando o seu conhecimento. E do ponto de vista da engenharia, isso aqui é essencial. Quando a gente trabalha ali com a parte de engenharia, medicina, qualquer uma dessas áreas, né, que você trabalha efetivamente com o risco de vida das pessoas, você não pode ficar brincando ali durante a fase de graduação. Você não pode achar que depois você vai aprender tudo no estágio. Como que você vai aprender a parte prática ali do desenvolvimento da tua atividade se você não sabe a teoria? Não faz nem sentido isso. Se você não entende como que funciona, não é só por observação ali que você vai fazer. Ah, beleza, eu sei que ali que em determinada situação, determinada atividade, é só eu fazer tal coisa que vai funcionar. Tá, mas por que eu fazer tal coisa vai funcionar? Se chegar, por exemplo, um dia um cliente ali e perguntar por que você faz isso, você não vai saber. Ou se, por exemplo, uma outra situação, acontecer ali um evento diferente e aquilo que você faz não é mais suficiente. Aonde que você vai buscar conhecimento se você nunca aprendeu por que aquilo ali funcionava? Se você não entende os princípios básicos do que faz aquilo ali funcionar? Então vocês, como profissionais de engenharia, têm que ser muito responsáveis com relação a isso. Vocês têm que compreender o máximo possível, da melhor maneira que vocês conseguem ali para estar estudando, para estar observando. Eu sei que vocês têm muitas limitações ali com relação a tempo e tudo mais. Todo mundo trabalha hoje em dia, eu também trabalhava quando fiz minha graduação. Mas sempre que eu podia, sempre o tempo livre que eu tinha, eu estava sempre buscando ali estudar dentro da limitação que os professores, né, me forneciam, obviamente, mas está avançando um pouquinho no conhecimento. Depois, obviamente, que eu saí da graduação, eu percebi, nossa, a quantidade ali que eu consegui aprender era mínima. Inclusive, por exemplo, hoje, se eu fosse voltar para a graduação, eu conseguiria aprender muito mais. Mas por quê? Porque eu continuo ali estudando cada dia mais. Então, eu continuo observando as informações novas, continuo vendo livros diferentes que vão saindo, artigos principalmente, trazendo informações novas ali para estar construindo cada vez mais o conhecimento para conseguir trabalhar cada vez da melhor forma possível. Então isso tudo faz parte do princípio ético ali que a gente tem que ter como profissional, você sempre fornecer
as melhores condições para os seus clientes, e você só vai fazer isso, você só consegue suprir, né, esses conceitos éticos se você trabalhar da maneira correta, se você trabalhar desde o do princípio da sua formação profissional, né, que seria propriamente dita a graduação, mas você só consegue se você adaptar desde esse comecinho até depois quando vocês já estiverem atuando. Então, e tanto é verdade isso, né, que até o próprio Confea, que é o órgão federal que rege toda a atuação profissional aqui da engenharia, o próprio Confea, ele tem uma resolução, a resolução 1002, que foi proposta lá em 2002 para a gente, que vai reger todas essas questões de ética ali que vão estar relacionadas com a nossa atuação profissional, de todos os profissionais de engenharia propriamente dito. Então, isso é tão importante que existem ali 14 artigos que vão estar descrevendo tudo para a gente relacionado às condutas que a gente tem que ter dentro da nossa profissão, os fundamentos éticos para a gente estar conseguindo praticar a engenharia, agora qualquer área da engenharia, né, dentro dos conceitos ali do que é certo e errado dentro do âmbito profissional. Então, só para reforçar, né, a gente já vai ver quais são esses conceitos profissionais ali que vão estar norteando a gente, principalmente quando a gente trabalha com a parte de engenharia propriamente dita. Deixa eu mandar um link que o aluno está pedindo. Beleza. Então, isso é bastante importante, né? A gente sempre tem que estar atento ali com relação à atuação profissional que a gente vai estar desenvolvendo. Então, isso, né, está relacionado tanto ali com essa parte geral, mas a gente também pode ter algumas peculiaridades ali relacionadas ao desenvolvimento de cada área. Então, por exemplo, no caso não existe a diferença ali para a área de engenharia civil e a parte das outras engenharias propriamente ditas. Mas existem alguns pontos ali que servem mais para cada área, né? Então, por exemplo, se eu trato ali dos conceitos, preceitos ambientais, é óbvio que a parte de engenharia ambiental vai ser muito mais envolvida do que as outras áreas. Mas toda a parte geral ali relacionada com os conceitos de desenvolvimento sustentável e tudo mais, também vão estar dentro dos preceitos de ética que a gente vai ter que tomar conta. Então, por exemplo, eu, né, trazendo ali para mim a parte de engenharia civil, eu não posso desenvolver uma determinada edificação, por exemplo, sem pensar na parte de sustentabilidade. Na prática, é isso que acontece? Não, na prática a maioria dos profissionais vai estar agindo ali sem pensar na parte da natureza e tudo mais. Mas isso é antiético do ponto de vista profissional, é antiético inclusive, por exemplo, se alguém resolver processar eles, por exemplo, uma prefeitura, alguma coisa assim, eles podem, se o profissional lá, por exemplo, tiver num lote lá uma determinada área de reserva, e esse profissional não se preocupar com isso, provavelmente ele vai ser questionado e vai ter que responder legalmente. Vocês da parte elétrica, a mesma coisa, vocês vão estar projetando ali subestações e tudo mais, em que vocês têm que tomar muito cuidado com essas relações, principalmente vocês vão tratar lá da parte de delimitação de área, de desenvolvimento ali de torres de energia sobre áreas verdes, né? Então vocês têm que tomar bastante cuidado, porque você não pode chegar lá simplesmente e falar, não, eu preciso passar aqui o cabeamento elétrico em cima dessa área aqui, vou colocar um monte de torres, se as árvores crescerem mais eu vou simplesmente cortar. Você não pode trabalhar dessa forma, você sempre como profissional ali, você vai ter que delimitar, vai ter que avaliar qual que é a melhor solução possível. Será que a melhor solução seria efetivamente eu derrubar as árvores, eu cortar se elas crescerem? Ou talvez buscar um caminho alternativo, que mesmo que seja ali um pouquinho mais longo, vai evitar toda essa situação, esse impacto ambiental ali que eu posso estar exercendo. Tudo isso vai estar sendo norteado pelos preceitos éticos que vocês vêm construindo desde a sua desde a da racionalização que vocês fazem, né, combinado ali com as questões morais que cada um vai trazer. Então, além disso, a gente vai ter as questões morais da empresa em que você vai estar trabalhando. Então, tudo isso também vai estar influenciando ali quando a gente for tomar essas decisões, e vocês também são tem que estar sempre baseados, né,
pela questão da ética profissional, que é delimitada pelo próprio CONFEA, pelo próprio CREA, também traz algumas resoluções. Então, do ponto de vista ético, quando a gente trabalha ali com o nosso conselho, eu vou falar do CONFEA aqui porque é o Conselho Geral, né, o Conselho Federal que a gente vai estar obedecendo, mas então quando a gente trabalha com esses conselhos, o que eles dizem sobre a gente para a sociedade? Quando a gente faz um registro no conselho profissional, o conselho ele vai estar dizendo para todo mundo, então praticamente em todo o Brasil ali, ele vai estar dizendo, ó, esse cara aqui, ele tem atribuição, ele sabe fazer tal coisa, que vai estar relacionado com a sua formação, né? Então, por exemplo, vocês ali da parte da engenharia elétrica, o conselho vai chegar e falar, ó, esse cara aqui sabe projetar toda a questão da parte de energia elétrica e tudo mais, ele vai ser responsável por isso, ele tem atribuição para isso e ele vai ser responsabilizado com relação a isso. Então, é meio como se fosse uma apresentação formal ali dos nossos conhecimentos. E o CREA, o CONFEA, eles vão estar informando isso de uma maneira geral para a sociedade, para que a gente consiga estar desenvolvendo o serviço, né, para o qual a gente estudou, mas também para que a gente seja responsabilizado caso a gente faça o nosso serviço da maneira inadequada. Então é bem importante a gente saber que essa parte, né, do registro no conselho, obviamente, do meu ponto de vista, ela traz muito mais benefícios, mas ela também traz grandes responsabilidades ali que a gente tem que tomar atento, que geralmente quem está se formando, principalmente, nem leva muito em conta, mas tem sim que estar pensando ali nessa questão, né, de responsabilização quanto ao seu conhecimento, que aí entra toda aquela questão que eu já estava falando com vocês. Então, vocês têm que saber ali qual é o limite do seu conhecimento para você não cair depois numa situação muito inconveniente ali, por exemplo, de você fazer uma atuação incorreta, mesmo que você tenha atribuição para isso, e depois o conselho falar, você não agiu de maneira responsável, você não agiu de maneira ética, então você vai passar ali por uma espécie de julgamento, não seria um julgamento propriamente dito, mas o conselho pode chegar simplesmente e falar: você não é capaz de ter o teu nome registrado aqui. Ele vai lá e vai retirar o seu registro do conselho. Isso pode acontecer, isso acontece na verdade. Então isso é bem importante e vocês têm que saber propriamente dito. Por isso que eu estou martelando bastante nisso. Vocês têm que saber qual que é a limitação do conhecimento que a gente tem e aonde que vocês precisam estar desenvolvendo de uma maneira um pouco mais eficiente, né? Ou tá trabalhando ali um pouquinho melhor, tá buscando, por exemplo, uma outra experiência profissional para aí sim vocês estarem atuando propriamente dito naquela situação. Então, de uma maneira geral, os conhecimentos que a gente vai obtendo, tanto na parte de graduação, parte de estágio, a própria parte de atuação profissional ali, ela sempre vai ter como objetivo principal o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento profissional, então o seu desenvolvimento ali, o seu aprimoramento, né? Então a evolução ali das suas técnicas, a evolução das suas habilidades mentais e tudo mais, mas também o desenvolvimento social. A gente não pode, principalmente vocês como profissionais de engenharia, a gente não pode negligenciar o desenvolvimento social, mesmo que isso pareça ali coisa de só os naturalistas ali, só o desenvolvimento social, não sei o que. Não, a gente como profissional de engenharia é literalmente quem tem que tomar conta dessa questão de desenvolvimento. Por quê? Porque a gente sempre vai buscar proporcionar a melhor condição, o aumento, né, do bem-estar para a nossa humanidade. E o profissional da engenharia faz exatamente isso. Então eu, como profissional da engenharia civil, a minha função é fornecer a habitação para uma pessoa que não necessariamente tem, talvez uma pessoa que não tem habitação, vou fornecer um local para ela que tenha condições de sobrevivência adequadas. Vocês também, profissionais ali da parte de energia elétrica, vocês têm que fornecer a parte de energia, né, fornecer a rede elétrica para que as pessoas consigam estar utilizando os seus equipamentos, estar desenvolvendo as suas atividades diárias no maior conforto possível, para estar promovendo então para pessoas que talvez não tenham acesso a essas questões de maneira mais fácil possível para elas estarem se desenvolvendo, para vocês efetivamente estarem desenvolvendo ali o bem-estar humano.
É óbvio que dentro disso, né, tem toda a questão financeira, a gente também precisa sobreviver e tudo mais, mas a finalidade dos nossos serviços da parte de engenharia sempre vão ser ali, sempre vão estar relacionadas com o desenvolvimento humano. Isso é inevitável, independente de vocês gostarem ou não. Essa é a finalidade dos trabalhos de todos os engenheiros. Então, isso é inegável e indiscutível. A gente sempre vai estar buscando o desenvolvimento social e o desenvolvimento humano ali dentro da nossa profissão. E isso tanto quando a gente trabalha ali na parte do desenvolvimento privado, então privado não digo uma empresa privada, mas na parte como você vai estar trabalhando com um cliente só e também quando você vai trabalhar com sociedade. Então, por exemplo, quando vocês fazem ali a instalação, por exemplo, de uma residência e quando vocês fazem a instalação de uma praça, por exemplo, onde várias pessoas vão estar utilizando ali a sociedade propriamente dita. Então isso tudo também vai estar relacionado dentro desses dois ambientes, tanto da parte individual, né, propriamente dita, quanto na parte relacionada ao âmbito mais social, onde as pessoas vão estar desenvolvendo as suas atividades diárias ali de aproximação, por exemplo. Então tudo isso vai estar dizendo pra gente que todos os profissionais, todos os conselhos ali, as instituições propriamente ditas, empresas, então tudo na verdade está sendo permeado por teores éticos. Então todas as situações, as pessoas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, nas quais a gente vai estar envolvido, tudo isso vai estar sendo permeado ali pelos conceitos éticos que a gente está trabalhando. Então toda essa parte ali de desenvolvimento social, desenvolvimento humano, tudo isso faz parte da regulamentação que as empresas e as pessoas vão ter no seu dia a dia. Então tudo isso ali vai estar relacionando, né, a questão de melhoramento das condições de vida das pessoas, melhoramento das condições de vida da nossa sociedade propriamente dita. Então, como que eu posso estar aprimorando determinada função social, por exemplo, determinado órgão público, determinada situação que eu, por exemplo, consigo estar verificando. Será que isso aqui não poderia ser melhorado? Será que isso aqui não tem uma maneira da gente estar aprimorando? Então tudo isso vai estar dentro desse conceito ali de ética dentro da nossa profissão. Vocês, inclusive, como engenheiros, né, vocês não podem se identificar apenas agora como a parte de uma pessoa física, como uma pessoa convencional atuando na sociedade. Os engenheiros eles têm uma grande responsabilidade de cobrança também. Então, com os conhecimentos que vocês vão adquirindo ali ao longo do curso e ao longo da vida profissional de vocês, vocês devem entender, né, que vocês vão ter um conhecimento, principalmente da parte técnica, bem maior do que as pessoas que não são da área de engenharia. E com esse conhecimento maior dessa parte técnica, vocês vão concordar comigo, né, que, por exemplo, se um político ele vai lá e fala que vai fazer determinada atividade e vai fazer basicamente um milagre, então ele vai construir ali 50 hospitais gastando 10 mil reais. Vocês cada vez mais, claro que eu exagerei, né, mas situações um pouco mais simples ali, vocês como profissionais, vocês vão ser capazes, pelo menos mais capazes do que uma pessoa que não é da área de engenharia, não é dessa parte, né, do meio técnico, vocês vão ser bem mais capazes de identificar, poxa, esse cara está falando besteira, né? Isso aí é praticamente impossível dele estar fazendo. Então vocês vão ter uma capacidade maior de cobrança, principalmente no meio político. Então vocês ali vão estar sendo responsáveis por estar analisando as informações, né, do meio público. Eu não digo só em questão de campanha e tudo mais, mas, por exemplo, de responsabilidade fiscal das pessoas que vão estar trabalhando no meio público, a parte de responsabilidade social, por exemplo, aquele dinheiro que está sendo aplicado não poderia ser aplicado em uma outra solução, uma solução mais nova, mais inovadora, que seria muito mais eficiente gastando essa mesma quantidade. Então vocês vão ser responsáveis por estar promovendo ali dentro da sociedade esse desenvolvimento. Então vocês vão estar permeando aqui os locais, né, de atuação de vocês em conjunto com a sociedade. O objetivo final de vocês, como eu estou falando ali desde o comecinho,
vai ser sempre promover essa melhoria, o desenvolvimento ali das atividades propriamente ditas. Então é bem relevante que vocês trabalhem com essas informações que vocês vão estar recebendo ao longo de toda a vida profissional de vocês, que já começou aqui na graduação, para estar melhorando essas condições ali, para estar entendendo melhor como que funciona o mundo propriamente dito. Então, além disso, além dessas questões, né, da promoção do bem-estar social, uma coisa também que é bastante relevante, que a gente tem que estar considerando, é que praticamente não, literalmente todas as profissões têm a sua relevância e são consideradas como bens sociais e bens culturais quando a gente trabalha no conceito de humanidade. Mas o que quer dizer isso, professor? Por que você trouxe essa frase ali pra gente? Isso quer dizer que cada profissão tem a sua relevância dentro da nossa sociedade. Então, por exemplo, o cara que empacota ali nossas compras no supermercado, a função social dele, o bem que ele traz para a nossa sociedade, é exatamente facilitar, né, o nosso transporte ali, das mercadorias para o nosso veículo, por exemplo. Sem ele ou sem algum tipo de profissão ou equipamento que faça exatamente aquela mesma função, a gente dificilmente conseguiria transportar nossas coisas, né? Você sairia ali com um monte de potinho de iogurte, caixinha de leite por baixo do braço e tudo mais, e você não conseguiria estar transportando. Então, essa pessoa, essa profissão, na verdade, tem a sua função social, assim como o médico vai ter a sua função social, também vai ser considerado ali um bem social por estar promovendo a saúde, né, nas pessoas, assim como o farmacêutico que vai lá, vai fornecer os produtos da maneira correta, né, que é o principal, para você poder estar utilizando. Imagine uma pessoa sem conhecimento ali, você vai comprar um remédio, o cara fala, não, esse aqui, pode usar sem problema nenhum. Então, ele tem a responsabilidade ali por estar fornecendo, né, o bem-estar, e por isso todas as profissões acabam tendo a sua contribuição para a nossa sociedade, e por isso que são consideradas bens sociais. Então, dentro ali dos conceitos éticos, né, que a gente está permeando, que a gente está estudando um pouquinho hoje, a gente tem que entender dessa política, né, de consideração ali de todas as profissões com a sua dada relevância, para não, principalmente não menosprezar, por exemplo, as situações onde a gente vai ter ali alguma situação de autoridade e tudo mais. Vocês, né, como profissionais de engenharia, vocês estão basicamente estudando para se tornar uma autoridade dentro de determinada situação. Então, por exemplo, no canteiro de obras ali, a autoridade local ali, obviamente, né, mas é o engenheiro. É ele que vai estar ordenando o que vai estar acontecendo. Canteiro de obras não só a parte de engenharia civil, vocês também trabalham com canteiro de obras. Mas então ali, quando você assina um projeto, você está executando uma determinada obra, você que está mandando. Então você que vai estar ditando ordem, isso aqui vai para lá, isso aqui vai para outro lado, isso aqui vai acontecer de tal forma. Então você tem que ter a noção de responsabilidade social com as outras pessoas. Você não pode tratar, por exemplo, as pessoas ali como se fossem inferiores. Ninguém é inferior, apenas tem funções diferentes que estão sendo aplicadas em cada situação. Não existe a questão de ranking ali de superioridade dentro das profissões. O que existem são necessidades diferentes aplicadas em situações diferentes. Então, sempre lembrar desses conceitos ali quando vocês estiverem trabalhando, principalmente quando vocês estiverem, né, é, empregados ali trabalhando para vocês. Então, dentro desse conceito ainda de desenvolvimento, né, da questão de bem cultural que vocês têm que estar considerando como as profissões, uma das funções inevitáveis que a gente vai ter dentro da área da engenharia é pegar a tecnologia que existe ou a tecnologia que está começando a existir, está sendo fabricada, ainda que está sendo produzida, e aplicar da melhor maneira possível, dentro de todos os limites ali que a gente tem, né, com questão de conhecimento e tudo mais, mas pegar então essa tecnologia nova que a gente vai buscar com relação ao desenvolvimento lá de artigos que a gente vai estar lendo, a desenvolvimento de livros mais modernos, de materiais ali de consulta que a gente pode estar verificando, ou vocês mesmos produzindo essa tecnologia por meio de científica e comprovação de que isso aqui funciona, a gente sempre vai aplicar isso aqui na vida e no cotidiano das pessoas. Então a função do engenheiro é pegar a tecnologia desenvolvida e inserir no cotidiano, na vida das pessoas,
para que a gente consiga estar desenvolvendo da melhor maneira possível a qualidade de vida. Então isso aqui é o ponto de vista fundamental que eu estou retornando novamente com vocês, porque é a principal atribuição do engenheiro. Vocês podem pensar lá, é a atribuição que vai me permitir fazer tantos metros não sei do que, não sei do que. Não, a principal atribuição do engenheiro é ter a capacidade, ter o conhecimento ali para estar promovendo o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento harmônico ali da nossa sociedade. O que quer dizer esse desenvolvimento harmônico? Isso quer dizer, por exemplo, que com o avanço tecnológico eu vou conseguir promover um equilíbrio ali entre a utilização de recursos naturais e o desenvolvimento da sociedade, avançando ali com a produção, por exemplo, de equipamentos, maquinários, seja do que for, mas eu consigo então estar promovendo esse equilíbrio, buscando da melhor maneira possível o equilíbrio entre o desenvolvimento e a utilização consciente ali dos recursos naturais, principalmente. Aqui, quando eu falo recursos naturais, eu não estou só me referindo à natureza, mas também à utilização de recursos humanos. Então, como que as pessoas vão estar sendo usadas, basicamente, para eu estar conseguindo fazer esse progresso, para eu estar conseguindo progredir com essa tecnologia que eu vou estar aplicando. Então, isso também é bastante relevante ali quando a gente vai tratar desses quesitos, desses conceitos que a gente pode estar trabalhando. Então, a conduta ali que o profissional vai estar realizando dentro do seu ambiente, ela vai ser uma conduta que tem que sempre ser pautada na questão ali da cidadania e da dignidade com relação à honestidade que as pessoas vão ter dentro do ambiente em que elas vão estar trabalhando. Então, por exemplo, você não pode esquecer que quando você está dentro de uma empresa ali, dentro de um determinado ambiente, você faz parte da nossa sociedade. E como parte da sociedade, você vai ter ainda todas as obrigações legais que regem, né, uma pessoa normal, uma pessoa física ali dentro do determinada sociedade, que é, você não pode cometer crime, você é sujeito a todas as regras morais que a gente propõe aqui dentro da nossa sociedade, e também, além disso, você vai ter uma responsabilidade como profissional de fornecer sempre, de maneira honesta e digna, né, na verdade, o atendimento para os nossos clientes. Então você não pode tentar, por exemplo, passar a perna em uma pessoa quando ela vai contratar o seu serviço. Você não pode, por exemplo, considerar que aquela pessoa, por não ter o conhecimento técnico, ela não vai entender ali o que você está falando. Por mais que efetivamente ela não entenda, você é o responsável por estar fornecendo as condições ali para que ela tenha o desenvolvimento da atividade que ela está contratando você da melhor maneira possível. Você é o responsável por isso. É sobre você que vai estar caindo essa carga, essa responsabilidade propriamente dita. Então é bastante importante ali que vocês entendam essa necessidade, né, do desenvolvimento ali da conduta ética dentro do seu ambiente de trabalho e dentro das suas relações profissionais. Então agora, basicamente, eu vou trazer para vocês os pontos lá que eu estava comentando que estão relacionados com o Confeia. Então, o que o Confeia fala para a gente com relação aos deveres dos profissionais, às obrigações ali que a gente vai ter, aos nossos direitos, aos direitos das empresas, obrigações das empresas e tudo mais. Então, a gente vai começar a falar sobre isso agora. Eu só vou fazer uma pausa um pouquinho, porque eu estou morrendo de calor, então eu vou pegar uma água um pouquinho mais gelada. Mas eu não vou fazer o intervalo inteiro, vai ser só uns 5, 10 minutinhos. E daí a gente já volta. Então agora a gente vai estar observando, propriamente dito, quais vão ser ali inicialmente, né, quais vão ser as obrigações profissionais que a gente vai ter, principalmente como engenheiro, porque essas são as regulamentações que o próprio Confeia vai estar fornecendo para a gente. Então são dados ali, detalhes, né, que a gente tem que estar observando com relação ao nosso desempenho profissional bem específico da parte da engenharia agora. Então, trabalhando ali dentro das concepções, né, adotadas que a gente vai estar observando dentro dos conceitos éticos que a gente precisa estar moralmente empregando quando a gente for trabalhar de maneira profissional, principalmente trabalhando dentro da parte de engenharia. Então vamos lá.
Quais são as primeiras considerações que o profissional deve fazer de acordo com o CONFEA? Cumprir responsavelmente e competentemente os compromissos profissionais. Então isso aqui quer dizer que, por exemplo, você não pode lá, você acabou de se formar e na ânsia ali de ganhar dinheiro e tudo mais, né, você quer efetivamente usar a engenharia ali que você acabou de se formar. Então o que você vai fazer? Você tem ali, primeiro ponto, você deixa o projeto um pouquinho mais barato, né? Por quê? Para atrair as pessoas. Você acha que isso aqui vai ser bem interessante. Obviamente que não é, mas você, como recém-formado, acha que diminuir o preço vai atrair as pessoas. E efetivamente consegue. Então você vai ali e chama um monte de cliente para fazer projeto com você. Então você na primeira semana pega 10 projetos para fazer. Você acha mesmo que você vai dar conta de fazer 10 projetos no tempo hábil ali que você combinou com seus clientes? Tenho 100% certeza que não. Você primeiro, você não tem experiência profissional ali, você não sabe quanto tempo realmente você leva para fazer um projeto, então você não sabe quantas horas você vai precisar dedicar ali para estar realizando aquele projeto. E como dica pessoal, vai precisar de mais do que você realmente acha, então você vai precisar revisar depois aquilo ali e tudo mais, porque a partir do momento que você coloca o teu nomezinho lá e o CREA, você está falando, ó, eu tô garantindo com o meu nome que isso aqui tudo tá feito bem certinho e tudo isso aqui é verdade. Então dá um medinho ali, principalmente nas primeiras vezes quando você não tem toda a confiança ainda. Então você vai demorar mais tempo ali para estar fazendo e tudo mais. Não tem mais ninguém respaldando você, é você e você mesmo. Então se der algum problema, é você que vai ser responsavelmente legalmente responsável, tá? Tá difícil hoje. Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. E o CREA, o CONFEA, ele vai dizer pra gente ali que a gente sempre vai ter que arcar com os nossos compromissos. Então se você ali é, é um profissional recém-formado, você tem que pegar apenas, não só recém-formado, né? Só estou utilizando ali o exemplo, mas você como profissional, você vai ter que saber qual é a sua capacidade de produção e porque a partir disso você vai ter que arcar com todos os compromissos que você vai estar firmando, seja elaboração de projeto, seja execução, seja do que for. Então tem que saber ali novamente reconhecer as limitações que a gente vai ter. Também é importante a gente utilizar as técnicas adequadas. Então, relacionando ali dentro dos conhecimentos, né, que a gente vai adquirindo ao longo do curso, por que eu estava falando aquela questão de vocês sempre aproveitarem e estudar ao máximo? Porque do ponto de vista legal, agora já não somente do Confeia, a falta de informação, a falta de conhecimento não é justificativa para erro. Então, por exemplo, se você vai lá, você faz um determinado projeto, um determinado serviço, e aquele serviço foi feito errado. Você acha que vai adiantar, por exemplo, quando o cara estiver te processando, quando o teu cliente estiver te processando, você falar: ah, mas eu não sabia que fazia desse jeito, eu não tinha conhecimento da técnica. Você acha que o juiz vai falar o que para você? Você assinou, você quando assinou ali, quando colocou teu nome no papel, você disse que você sabia. Então isso não é justificativa, ou a falta de conhecimento não é justificativa do ponto legal. Então você sempre vai ter que utilizar ali os seus conhecimentos e as técnicas corretas, e por isso que para você saber fazer as técnicas corretas, que você precisa ter uma base sólida ali de formação, uma base de conhecimento que vocês vão estar obtendo a partir da sua graduação, principalmente. A primeira fonte ali profissional que vocês vão estar tendo, por isso que é bem relevante vocês estarem trabalhando com isso. Assegurar resultados e qualidade satisfatórios. Então você tem ali um mínimo padrão que você precisa estar fornecendo para o cliente quando ele te contrata. Obviamente que isso aqui varia bastante, né? Então existem ali serviços, empresas principalmente, que oferecem serviços de maiores qualidades e serviços de menor qualidade. Mas existe um padrão mínimo ali que vai ser aceitável para cada serviço. Você não pode fazer o serviço mais relaxado, o serviço mais porco possível e esperar que o cliente aceite aquilo daquela maneira. O cliente pode muito bem falar: não, não vou receber, e ele vai ser respaldado legalmente, ele vai poder ali processar até que você entregue o projeto adequado que você estava realizando. Então vai ser uma troca ali e o cliente sempre vai acabar ganhando. Vocês nunca vão, se você não fornecer o trabalho ali minimamente adequado, você sempre vai acabar perdendo. Cumprir o desenvolvimento sustentável. Então aqui é aquela parte bem importante que eu estava falando com vocês, que é
efetivamente ali está pensando nessas questões de meio ambiente, que parece baboseira, parece balela, mas não é. Não custa nada você pensar no ambiente, vai custar ali talvez 5% do tempo de projeto que você estava fazendo. Então, trabalha com isso, pensa um pouquinho ali no meio ambiente, não tem por que você, por exemplo, se eu posso evitar cortar essa árvore, por que você cortaria aquela árvore? Não faz sentido lógico nenhum. Vocês, a parte de engenharia, vocês trabalham muito bem com a lógica, né? Então tem sempre pensar nessa parte, pensar no raciocínio, por que não faria sentido? Eu vou economizar ali 40 centavos para estar atravessando isso aqui. Não faz sentido, não tem motivo lógico, não tem razão para você estar fazendo, para você não estar pensando na questão sustentável junto com as suas atividades. E um último tópico aqui desse slide, pelo menos, é promover a segurança das suas atividades, que talvez um dos pontos mais importantes aqui da nossa aula hoje. Então, por que promover a segurança das suas atividades? É só colocar EPI ali, por exemplo? Não, vocês como profissionais, vocês têm que promover a segurança não só para as pessoas que estão construindo, então para vocês ali, para os seus empregados instantâneos ali, mas principalmente para quem vai estar utilizando depois aquela edificação, tanto durante a fase de construção ali, quanto depois também. Então vocês vão ter que ter todos os conhecimentos técnicos ali, todo o conhecimento tecnológico também agregado dentro da fabricação, dentro do projeto, dentro da execução que vocês vão estar realizando, para que vocês assegurem para as pessoas que é possível que elas habitem, que elas trafeguem naquele local, que elas usem aquilo ali que vocês estão desenvolvendo de uma maneira mais segura possível. E como que você vai fazer isso? Geralmente seguindo as recomendações normativas que a gente vai estar observando. Cada serviço ali que vocês forem estar fazendo, eu acho que vocês já estão começando a ver isso, mas cada atividade que vocês forem fazer vai ser regida por uma norma. Já existem ali metodologias que foram comprovadas que funcionam e vocês vão estar utilizando elas para estar desenvolvendo suas atividades, porque aquelas normas vão estar dizendo, se você fizer isso, é seguro. Então você vai estar sempre ali utilizando as recomendações normativas. Mas para o final do curso, lá principalmente, vocês vão ver que existem ali situações onde você, como projetista, principalmente, vai poder avaliar. Tá, eu conheço a norma, eu detenho conhecimento ali com relação a essa situação, mas será que se eu, como eu conheço muito bem ali talvez o equipamento que eu vou estar empregando, será que eu não posso modificar um pouquinho a norma para trabalhar da maneira mais eficiente? Você como profissional, você vai poder fazer isso, só que você vai ter que estar atento que a norma não vai mais te respaldar com relação a isso. Você vai estar falando, eu, como pessoa ali, com CREA tal, tô falando que fazer isso aqui vai dar certo. Então, obviamente, se você tem segurança, beleza, não tem problema nenhum. Mas se você não está seguro com relação a isso, não caia nessa besteira. Muita gente acaba fazendo situações ali que são obviamente legais, mas ao tal do assinar projeto. Então o cara ali vai só, quer ganhar um dinheirinho fácil, né? Vai lá e assina o projeto de uma outra pessoa, um projeto pronto, alguma coisa nesse sentido ali, que a outra pessoa entregou para ele e pagou um pouquinho para ele estar assinando basicamente o projeto, para estar reconhecendo aquele projeto. Só que ao assinar um projeto, você está dizendo que você é responsável por aquilo ali, você projetou aquilo ali e você está dizendo que vai funcionar. Mas se o cara veio com um projeto pronto para você ali, você assinou praticamente sem ver aquele projeto. Você consegue observar a loucura que você está fazendo? Se o cara não seguiu nenhum parâmetro, nenhuma coisa ali, nenhum parâmetro normativo naquela situação, e depois uma outra pessoa que vai usar aquilo lá morre, você entendeu que é você que é o responsável por aquilo ali? Então isso aí é uma informação muito importante que, é, 90% das vezes não acontece. Mas e se você fizer parte dos 10% ali que dá problema? E daí você vai perder não só a carteira profissional, como também, provavelmente, todo o dinheiro ali com advogado e tudo mais, porque você queria ganhar ali um dinheiro um pouquinho mais rápido, sem avaliar o projeto. Então toma bastante cuidado, vai aparecer oportunidade para vocês ali. Ah não, só assina o projeto aqui que outro fulaninho lá fez. Então, pois, por que o fulaninho não assinou então? Se ele sabe fazer o projeto, por que ele não tem um registro profissional ali para estar assinando aquela situação? Então toma bastante cuidado com isso. No mínimo, quando uma pessoa vier com uma proposta dessa para vocês, fala, não, eu posso assinar, mas eu que vou fazer o projeto. Então,
fala isso pra pessoa ali, negocia direitinho, mas não assina projeto sem ver, por favor. Toma bastante cuidado com essas coisas, porque parece besteira, mas acontece, pode procurar. Tanto ali tem notícias, né? Vocês vão estar recebendo depois a revista do CREA lá e tudo mais. Existem muitas informações com relação a isso. E acontece muito problema nesse âmbito ali, que está exatamente relacionado aqui com promover um relacionamento honesto e justo. Muitas vezes, quando a pessoa vem ali com outro projeto só para você assinar para ela, é bem possível que uma outra pessoa, um outro profissional, talvez não tão honesto assim, falou para ela: não, só você conseguir uma assinatura ali para a gente conseguir aprovar na prefeitura e tá tranquilo. Mas você, como profissional, você tem a obrigação de ser honesto e justo com a pessoa para falar para ela: não, isso aqui não está correto, isso aqui você tem que fazer de tal e tal forma, da maneira mais prática possível para que aquela pessoa consiga então estar desenvolvendo o que ela precisa, né? Mas sem estar fazendo essa gambiarra, na verdade, de você estar assinando um projeto que não é teu. Então é bem importante salientar essas questões ali. É completamente antiético você assinar o projeto de uma outra pessoa, tanto quanto você utilizar um projeto de uma outra pessoa e falar que é teu. Na verdade, isso configura roubo, né? Mas existem muitas pessoas que vão lá e olham: nossa, eu gostei muito desse projeto aqui, né? E o serviço que eu preciso fazer é bem semelhante. Daí você vai lá: ah, copia aqui, só não faz igualzinho, né? Então você vai lá e faz um negócio bem parecido. Isso é literalmente um crime. Você está roubando a propriedade intelectual da outra pessoa que fez esse projeto. Então toma muito cuidado com relação a isso também. Isso não quer dizer que você não pode se basear nesse projeto, mas isso com certeza quer dizer que você não pode copiar as características desse projeto. Isso aqui tudo é propriedade de uma outra pessoa. Propriedade intelectual é tão relevante quanto a propriedade física. Eu sei que isso não é muito abordado na nossa sociedade, mas vocês ali no meio profissional, vocês vão acabar vendo isso aí. O que uma pessoa produz é tão dela quanto uma casa que ela comprou. Então, se você roubar aquilo ali, a pessoa pode te denunciar e você vai responder legalmente com relação a isso. Então, toma bastante cuidado com isso também. Inclusive, quando vocês estiverem fazendo um trabalho acadêmico, embora você esteja ali na universidade, por exemplo, quando você entrega uma atividade, um trabalho, principalmente uma monografia ali mais para o final, quando você entrega um trabalho e esse trabalho está copiado e você utilizou, por exemplo, informações de outra pessoa, principalmente sem referenciar da maneira correta aquela pessoa, você está roubando a propriedade intelectual daquilo ali, que vai considerar, no caso de um trabalho, né, de graduação, vai ser configurado plágio, mas plágio também é crime. Então, mesmo ali dentro da graduação, você pode estar cometendo um crime, então toma bastante cuidado com isso, como eu já falei para vocês lá na última aula. Não custa nada você pegar a frase que a pessoa escreveu ali, você entender ela e escrever com as suas palavras e colocá-la no finalzinho o nome da pessoa que escreveu. É super rápido você estarem fazendo isso. Você gasta ali 30 segundos para estar observando uma frase. Ah, vamos ver. Promover a igualdade de tratamento entre pessoas e profissionais e lealdade na competição. Você vai lá e vai escrever: ah, o Confeia e tal dispõe na sua legislação que os profissionais sempre têm que estar promovendo o tratamento o tratamento de igualdade entre os profissionais e a lealdade na competição para que ocorra determinado evento. Então isso é reescrever. Você vai estar obviamente pegando, né, as informações que aquela pessoa está fornecendo para você. Você vai estar trabalhando aquelas informações. Não é só reescrever ali utilizando palavras um pouquinho diferentes, mas você vai estar trabalhando, você vai estar absorvendo aquele conhecimento e você vai estar referenciando depois ou antes mesmo aquela pessoa. Eu vou ensinar mais pra frente ali, eu acho que na próxima aula, tá um pouquinho fora, né, do escopo da disciplina, mas eu acho que é conveniente, eu vou ensinar vocês a fazerem referência bem certinho. Eu já deixei lá algumas referências de exemplo no arquivo de modelo que eu coloquei para vocês, mas para quem ainda ficou em dúvida, né, como que usa, vou explicar bem certinho na semana que vem como que faz, porque a gente já vai estar entrando em metodologia científica propriamente dita, onde isso é bem relevante também para a gente estar trabalhando. Então, além disso, a gente sempre tem que tratar com respeito todos os envolvidos nas atividades dentro da profissão. Cabe muito dentro daquilo que a gente já estava falando ali, de considerar todas as profissões como bens sociais
Então todas as profissões, né, vão ter a sua relevância ali dentro dos nossos meios, e é bem importante sempre lembrar disso quando a gente estiver trabalhando profissionalmente, respeitando ali as pessoas de acordo com cada uma das suas atribuições. Não existe pessoa melhor, não existe inferior, superior. Existem situações diferentes e atividades diferentes, né, em que aquela pessoa vai estar sendo empregada, que ela vai estar desenvolvendo propriamente dito. Aqui então os deveres que a gente tem como engenheiro tem que ter com relação às outras pessoas. O primeiro dever, oferecer o seu saber para o bem da humanidade. Então aqui dentro, completamente dentro, né, de tudo aquilo que a gente já estava falando, vocês ali como profissionais ou com fé, ele vai estar falando para toda a sociedade, ó, esse cara aqui, ele tem conhecimento. E exatamente a partir dessa afirmação, esse cara tem o conhecimento, que a gente vai ter que promover o nosso conhecimento para a humanidade. E como que a gente vai fazer isso? Por meio ali das nossas atividades profissionais, por meio dos projetos, por meio da cobrança ali que a gente vai fazer com relação à esfera pública, né, que a gente vai estar trabalhando também. Então tudo isso ali vai ser o oferecimento do conhecimento técnico que a gente está adquirindo ao longo ali da graduação, como que a gente vai estar convertendo isso para a nossa sociedade. Então um fator bem importante ali para a gente estar trabalhando também. Compromisso na harmonização entre os interesses pessoais e os coletivos. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que a gente sempre vai ter que trabalhar ali da melhor maneira possível. Por exemplo, é mais fácil exemplificar com a questão de cobrança. Então, quando a gente for contratado ali para estar desenvolvendo um determinado serviço, principalmente um serviço público que vai estar beneficiando ali a sociedade como um todo, você pode basicamente só cobrar o valor que você quiser. Então vamos dizer que você ganhou uma licitação ali e você pode cobrar o quanto que você quiser. Não funciona exatamente assim a licitação, mas vamos supor que fosse. Você pode delimitar qualquer valor, mas você vai estar promovendo um bem para a sociedade. Você sabe que aquele valor ali, ele provém, né, de outras questões financeiras que estão sendo é, potencialmente privadas. Então, se você cobrar um valor muito alto, isso quer dizer, vou jogar uma maneira bem trágica, que uma criança vai ficar sem comer na creche. Você, como profissional, você não pode fazer isso, nem como humano, na verdade, mas principalmente como profissional, você vai ter que atrelar ali a buscar um equilíbrio entre o seu interesse pessoal, que seria, obviamente, o salário, né? O quanto você vai estar recebendo, e também o interesse coletivo, que seria ali basicamente a construção, né, daquele determinado serviço público. Então você sempre vai ter que buscar ali uma relação, um exemplo bom seria entre o salário e o desenvolvimento lá da atividade que você vai estar realizando. Então sempre buscar ali essa harmonização, né, entre essas duas esferas é bastante importante. Contribuir na preservação da incolumidade pública. O que quer dizer isso? Que você vai sempre ali buscar zelar pelos patrimônios públicos. Então, não só os patrimônios, mas não só os patrimônios físicos que eu quero dizer, mas a integridade ali da questão pública, desde a questão de corrupção que você vai estar evitando, que você não vai estar promovendo, pelo menos, né? Que é, por exemplo, fraudando licitação, alguma coisa desse jeito. Então é bem importante ali que a gente zele pela parte pública, que basicamente é uma representação, né, da nossa sociedade. Se você está tentando burlar algum sistema público, algum sistema de licitação, alguma coisa nesse sentido, isso quer dizer que você está efetivamente infligindo um dano para a nossa sociedade e, consequentemente, para você mesmo. Então, assim, a gente sempre vai buscar ali manter, confirmar a integridade da esfera pública, tanto da questão, né, moral ali da esfera pública, quanto também dos patrimônios propriamente ditos, os patrimônios físicos ali, né? A gente sempre também vai tentar manter. E divulgar os conhecimentos que são inerentes à profissão. Então aqui novamente, né, aquela questão de você como profissional vai estar transmitindo a parte tecnológica ali, né, que a gente vai estar observando, o conhecimento técnico, o conhecimento científico, como que a gente vai estar
buscando transmitir isso para a nossa sociedade, como que a gente consegue, né, tá aplicando na nossa sociedade esses conhecimentos e esses saberes que a gente vem adquirindo ali ao longo da nossa caminhada acadêmica. Então eu sei que embora muitos de vocês ali não gostem do conceito de caminhada acadêmica, vocês não gostam de ser considerados acadêmicos, mas todo mundo é acadêmico depois que entra na graduação e continua sendo depois. Vocês vão perceber que por mais que vocês gostem ou não gostem, vocês vão ter que continuar se especializando. Isso é inevitável, porque senão vocês ficam obsoletos. E essa caminhada que vocês estão fazendo desde graduação e depois com as especializações ali, não necessariamente especialização formal, não digo ali você ir lá, vou fazer uma pós-graduação agora, alguma coisa nesse sentido. Mas especialização, você buscar, né, o conhecimento para estar conseguindo trabalhar com mais coisas, é uma caminhada acadêmica. Então, de uma forma ou outra ali, vocês estão trabalhando no meio acadêmico para sempre agora. Vocês quiseram entrar na graduação, agora vocês estão vinculados a isso para sempre. E vocês têm que aceitar esse fato para estar atuando nisso cada vez melhor, para vocês conseguirem buscar o conhecimento, né, cada vez de uma maneira mais eficiente. Então aqui agora a gente vai falar um pouquinho dos deveres no âmbito profissional. Então o zelo pela profissão. Dentro do zelo aqui pela profissão, é bastante importante que vocês entendam essa questão que eu estava falando, por exemplo, de cobrar barato para realizar um projeto. Quando vocês fazem isso, vocês têm que entender que vocês estão gerando uma esfera muito maior do que vocês podem estar imaginando. Então, ao você cobrar ali um valor extremamente baixo para estar desenvolvendo um projeto, você vai fazer com que os seus colegas, os colegas de profissão, também precisem baixar o valor daquele projeto, muitas vezes cobrando menos do que efetivamente vale, né, para estar sendo realizada aquela atividade. Então, ao você baixar o valor daquele projeto, os outros profissionais também vão baixar e vai virar todo mundo nivelado de novo. O que acontece com isso? Vai vir outra pessoa, então, vai ter que baixar mais o valor do projeto para ela conseguir uma atividade. O que vai acontecer? Todo mundo vai baixar de novo. Então, vocês têm que entender que isso aqui, o fato de você ir baixando o valor ali de projeto, chega num patamar que se torna inviável. E quando você faz isso, você está negligenciando completamente a tua profissão. Você está negligenciando completamente ali a tua formação profissional, porque você vai estar falando que aquilo ali que você faz não vale praticamente nada. Então, óbvio que existe todo o fator ali de oferta e demanda e tudo mais, mas vocês como profissionais têm que entender que você não pode simplesmente jogar um valor lá embaixo achando que você vai estar tendo alguma vantagem com relação a isso. Adianta você pegar ali dois projetos em que você vai estar ganhando menos da metade do que você ganharia cobrando um projeto normal? Não adianta. Então vocês também têm que pensar nesses conceitos para vocês conseguirem entregar ali um trabalho com uma boa qualidade. Enquanto você poderia fazer um cobrando mais caro ali com uma qualidade melhor, você vai fazer dois de qualquer jeito porque você tem que entregar rápido para pegar mais projeto. Então pensa com relação a isso, vocês têm que cuidar da profissão de vocês. É bastante importante essa união profissional, que a parte de engenharia tem bem pouca, tem mínima, né? Basicamente um engenheiro que só vê as costas do outro, mas tentem mudar isso, tentem mudar ali pelo menos dentro do âmbito local de vocês, entre os colegas de vocês, busca ali uma harmonia, né, entre essa questão ali de imagem profissional que vocês vão estar atribuindo para vocês. Manter uma boa imagem social, então essa ali está relacionada ali com a integridade, né, não ser corrupto, então essas coisas. A imagem social não quer dizer a imagem, não, vou me vestir bem. A imagem social ali é trabalhar com as questões de idoneidade, honestidade e tudo mais. Então, obviamente, sempre se manter dentro desses conceitos, realizar as atividades dentro das atribuições da lei e da capacidade individual. Aqui eu não vou ficar muito porque eu já estou falando disso com vocês desde o comecinho da nossa aula. Então isso aqui está dizendo: faça apenas o que você tem habilidade, o que você é habilitado legalmente para fazer. Então o que o CREA ele vai estar dizendo que você pode fazer, e também faça dentro da sua capacidade individual. Não é vergonha nenhuma um profissional chegar e falar: ó, eu não sei fazer isso, então talvez seja melhor você procurar outro profissional para estar fazendo. E é exatamente isso que eu quero dizer ali, entre numa harmonização com os colegas de vocês. Nem, provavelmente ali, a turma de vocês, cada um vai trabalhar com uma área.
Então é muito difícil vocês todos ali irem para a mesma área. No máximo ali dois vão trabalhar com a mesma coisa. Então, por exemplo, chega um projeto lá para vocês e você não tem tanto conhecimento sobre aquilo, mas você sabe que o teu colega tem. Indica o teu colega, dá uma forcinha ali para ele. Isso é bastante importante ali, tanto para você trabalhar dentro da sua capacidade, do seu conhecimento que você tem no momento, e também para você estar melhorando ali a sua profissão, para você conseguir fazer com que um profissional que tem uma qualificação um pouco melhor naquela situação entregue um projeto melhor para quem está contratando. Então, pensa um pouquinho nesses conceitos ali, não fica só tentando um apanhar lá o outro pelas costas. Vocês são colegas, vocês estão trabalhando ali no mesmo ambiente, então é bem importante vocês terem essa rede de comunicação. Atuar na consolidação da cidadania e também na coibição das transgressões éticas. Então, dentro aqui daqueles conceitos de novo, está promovendo aqui a melhora da cidadania, promover ali a questão do desenvolvimento social para que as pessoas consigam estar atuando melhor na sociedade e, obviamente, né, bloquear ali as questões de corrupção e tudo mais que podem acontecer dentro da nossa profissão, que eu já estava comentando ali com vocês, que na parte da engenharia, infelizmente, acaba sendo bastante relevante. Aqui a gente também tem a questão dos deveres profissionais que a gente tem que estar levando em consideração, então o tratamento justo, fornecer informações corretas para os nossos clientes, aqui é uma parte bastante relevante, que você não pode, por exemplo, supor porque o nosso cliente não tem conhecimento técnico, que você pode ali tentar enrolar ele para que ele pague um serviço mais caro, porque ele compre produtos que ele não vai precisar. Então é parte da função do engenheiro ali estar fornecendo sempre as informações corretas e melhores possíveis para que o nosso cliente consiga julgar da maneira correta aquelas informações e estar verificando. Não, então é exatamente isso que eu quero ou não. Eu não quero isso, não era isso que eu estava pensando, então eu vou buscar outra alternativa. Vocês, de qualquer forma, mesmo que percam ali o serviço, vocês não podem, por exemplo, obrigar um cliente a contratar um determinado serviço de vocês porque vocês forneceram a informação incorreta para ele. Então, presta bastante atenção nisso também. Aqui tratando um pouquinho da parte de perícias, né? Então, quando vocês vão avaliar lá uma situação técnica, por exemplo, para o governo, ou mesmo vocês foram contratados ali por um banco ou por uma pessoa física mesmo para avaliar um determinado equipamento, uma determinada situação, vocês sempre têm que estar atuando da maneira mais imparcial e impessoal possível. Então, imparcial aqui sem adotar um lado, mesmo que seja o lado ali da pessoa que contratou você, mesmo que ela esteja errada, você vai ter que falar, ó, você está errado, pelo menos legalmente ali, e impessoal também, você não pode ali, ah, mas é o meu irmão aqui que me contratou, então eu vou beneficiar ele aqui na perícia. Não, se você acha que você vai se sentir impelido a ser, a não ser impessoal, você tem que recusar o serviço. Você não pode fazer ali para estar facilitando, né, algumas coisas para a pessoa. Você está sendo corrupto, então você sempre tem que ser imparcial e impessoal. E também você sempre tem que ter ali, oferecer alternativas para o contratante sempre que for possível, principalmente quando está relacionado ao custo. Então, se ali você tem um determinado serviço, que é o teu serviço de comodidade, você faz aquilo ali todo dia. Então você já está, nossa, muito acostumado a fazer aquilo ali. Mas você sabe, você tem o conhecimento de que aquilo ali não é a maneira mais eficiente ou não é a maneira mais barata de fazer. Só que se você for sugerir ali uma outra coisa para o cliente, vai sair mais caro. Desculpa, vai ser mais trabalhoso para você. Então você vai acabar gastando um pouquinho mais de tempo. Mas qual que é a sua obrigação legal ali com relação a isso? Você sempre, por mais que vai te dar mais serviço, vai te dar mais trabalho, você de qualquer forma vai ter que estar oferecendo aquele serviço para o teu cliente. O máximo que você vai poder fazer é falar, ó, eu prefiro fazer desse jeito porque para mim é mais rápido, é mais fácil e eu vou entregar um serviço de qualidade para você. Mas você tem que dar a opção para o cliente para ele poder analisar ali as opções que ele tem para ele sim tomar essa decisão com base no que você forneceu para ele. Então você que tem que estar fornecendo essas alternativas. E sempre exercer o princípio do sigilo, principalmente quando for uma demanda do cliente.
Então, por exemplo, se o cliente fala, ó, eu estou fazendo esse projeto aqui, mas eu não quero que ele seja divulgado, eu quero ali, é, por qualquer que seja o motivo, né, seja uma surpresa, seja porque ele está fazendo um negócio na surdina, não interessa, se ele pedir o sigilo para você, você vai ter que fornecer o sigilo a partir do momento que você assina um contrato com ele. Então também, você não pode, por exemplo, depois chegar lá para os parentes, mostrar, ó, aqui o projeto que eu estou fazendo para o fulano. Então toma cuidado com isso também, se você depois, seu cliente, por exemplo, sabe, depois que você forneceu essas informações, você também pode ser legalmente processado. Tratando também da parte dos deveres ali do engenheiro. O engenheiro sempre deve alertar os contratantes sobre os riscos da não observância das prescrições técnicas. O que isso quer dizer para a gente? Então, como eu estava falando para vocês, mais ali principalmente para o final do curso, vocês vão ver que o engenheiro ele pode sim acabar não obedecendo às normativas técnicas, mas aí ele que vai estar dizendo, eu que vou fazer e eu que estou garantindo isso. Mas você tem que deixar bem claro para o seu cliente, para a pessoa que está contratando você ali, que ao você não observar os parâmetros normativos, seja porque porque você vai ter algum benefício financeiro ou algum benefício de tempo ali, você tem que deixar bem claro para o cliente que aquilo ali vai oferecer um risco. Você não verificou, você não fez inúmeros ensaios ali para estar verificando se aquilo ali vai dar certo. Você acha que vai dar certo e você está se arriscando. Então você tem que deixar bem claro para o cliente que você está se arriscando, então obviamente tem um risco intrínseco a isso. Então presta bastante atenção, né, quando for trabalhar dessa forma, quando você não for obedecer as normas, que você tem que informar sim o cliente. Depois, como eu comentei, se ele não sabia que você não obedeceu às normas e você fez a construção e deu errado, você com certeza vai ser processado. Então é bem importante essa verificação. O profissional também sempre deverá se manter leal ao mercado profissional, atualizando-se pelas regulamentações e direitos profissionais. Então, aqui dentro daquilo que eu estava falando ali do zelo da profissão, toma cuidado também ali com a lealdade de mercado. Não faz lá um negócio só para você conseguir todos os clientes a qualquer custo. Isso não é relevante, não vai te deixar rico ali você tentar passar a perna deixando as coisas mais baratas. Se você está cobrando bem mais barato, você não vai ficar rico com aquilo ali. Então presta atenção também nessas questões de, de cobrança, principalmente, né? O quanto que vocês vão estar cobrando ali para fazer os serviços. Presta atenção no mercado, vê quanto que está ali o mercado e mantém-se dentro dessa faixa. Claro, faz promoção para se manter competitivo e tal, mas dentro do limite ali racional, né? Então, presta atenção também nesse sentido. E como norteadores devem sempre ser tratados os conceitos de desenvolvimento sustentável, economia de recursos e a conservação do patrimônio sociocultural. Aqui também é o que a gente está falando lá desde o começo, racionalização ali com relação à natureza, economia de recursos principalmente para a gente trabalhar da maneira mais eficiente e para não onerar a natureza, para a gente evitar a extração ali dos recursos naturais. Também a conservação do patrimônio sociocultural, aqui fugindo um pouquinho da parte natural, né? Mas, por exemplo, a preservação de elementos históricos também faz parte do serviço do engenheiro tratar ali dos elementos históricos dentro da nossa sociedade. Então, cuida também com relação a isso. Das condutas vedadas que tem que estar ali, que a gente não pode fazer dentro das nossas profissões. O que a gente vai ter? O não cumprimento dos deveres do ofício. Então, se você lá se propôs a fazer determinada atividade, você vai ter que fazer essa atividade, isso é a tua obrigação. É vedado a obtenção de vantagens pelo uso profissional, então você não pode chegar num lugar lá, assim como teve aquele vídeo, né, é, ficou famosinho um tempo atrás, do cara agredindo verbalmente o fiscal da saúde lá falando, eu sou engenheiro civil formado. Você não pode tentar buscar uma vantagem profissional, uma vantagem pelo uso da sua atribuição profissional. Isso lá, claro, que é um exemplo, né, bem bobo, que inclusive o cara foi processado, então, acho que foi a mulher que foi processada, então, sim, existe ali um recurso legal que foi adotado, mas também, por exemplo, em situações lá que você vai tentar se aproveitar de uma outra pessoa, vai tentar extrair ali, extorquir, por exemplo, uma outra pessoa, porque você tem ali uma formação profissional, também é vedado.
É vedada a realização de qualquer orientação técnica que possa resultar em um dano às pessoas e seus bens. Então aqui dentro de todo aquele conceito de segurança, você não pode fazer nada ali que está fora do seu conhecimento, que você sabe que pode acabar, por exemplo, prejudicando uma pessoa ou os bens, né, dessa pessoa, e também você não pode fazer nada com os conhecimentos que você adquiriu. É, por exemplo, vocês ali da parte elétrica, você sabe, se eu fizer tal coisa pode matar uma pessoa. Você não pode fazer isso. Você, obviamente, como profissional e como pessoa, né, você não pode estar fazendo isso, mesmo que você tenha os conhecimentos técnicos para fazer isso. É vedado também exercer a função para a qual não tem efetiva habilitação, então você tem que se manter, né, dentro das atribuições que o CREA vai estar dando para a gente. E é vedada a omissão ou ocultação de fatos que transgridam a ética profissional. Então você não pode esconder, por exemplo, ali que determinada contrato que você fez acabou recebendo um pouquinho de recurso a mais que não era para ter recebido, ou que você saiba ali que o teu chefe, por exemplo, recebeu um pouquinho a mais ali para estar fazendo determinada atividade e tudo mais. Então isso tem que ser denunciado, você não pode ocultar essas informações. É vedado também é proibido, na verdade, elaborar propostas com remuneração abaixo do mínimo profissional legalmente estabelecido. Então, como eu estava falando para vocês, isso é proibido de acordo com o conselho. Se você for denunciado, você pode ser penalizado ali dentro das normas do conselho, que vai estar verificando essas informações. É proibido apresentar honorários que desrespeitem os valores mínimos ou que sejam extorsivos. Então, por exemplo, se você vai lá e fala, a empresa que vai te contratar fala, não, você vai trabalhar aqui 20 horas por dia para estar recebendo um salário mínimo. Isso é proibido. A empresa é literalmente proibida de estar fazendo isso. O CREA não vai permitir que ela desenvolva uma atividade de engenharia se ela estiver trabalhando dentro dessas condições. É proibido também a obtenção de vantagens por meios enganosos, então eu estava falando para vocês ali, vocês não podem estar tentando enganar o cliente de vocês, vocês sempre têm que ser honestos e fornecer as informações para eles. É proibido também a negligência com medidas de segurança e saúde do trabalho, daqueles que estão sobre sua responsabilidade. Então, sempre fornecer as condições de segurança, principalmente quando você está trabalhando em canteiro de obras. Então, é bem perigoso essa situação. Vocês que vão trabalhar com energia elétrica, é bem importante que vocês sempre adotem todas as medidas de segurança possíveis. É vedado a suspensão de trabalho sem prévia comunicação e sem justificativa, então você não pode simplesmente, você está fazendo um determinado serviço e sem avisar o cliente e sem nada, você simplesmente vai embora. Então você deixa lá e nunca mais termina aquele serviço para ele. Isso é proibido legalmente, você vai ser processado, então também tem que ficar atento. É proibido assediar colaboradores moralmente ou impor carga de trabalho em desacordo com a legislação trabalhista. Então, isso também é responsabilidade tanto das empresas, caso vocês sejam contratados, quanto de vocês, caso vocês estejam contratando outras pessoas. Sempre estejam atentos ali com relação à legislação, né, trabalhista que vai estar relacionado. Então percebam que tem muitos vetos, né, muitas proibições ali, e vocês vão ver que tem bem pouquinho direito, mas faz parte também. É proibido, não caberá a intervenção das atividades por outro profissional sem a devida autorização do autor responsável. Isso aqui quer dizer o quê? Que se uma pessoa está lá fazendo um projeto, está executando determinada atividade profissional, e por mais que você saiba, tá, mas eu posso fazer um pouquinho melhor. Não que a pessoa esteja fazendo errado, mas você pode fazer um pouquinho melhor. Você não pode chegar lá e falar, o cara está fazendo errado, então me contrata aqui para eu estar fazendo isso aqui. Isso não pode, você não pode estar ali interferindo nas atividades de outra pessoa. A outra pessoa tem as mesmas atribuições ali que você, então ela tem que ser respeitada da mesma maneira. Ela pode estar fazendo de uma maneira diferente, mas ela está sendo responsável por aquilo ali e você não pode ficar se metendo nessa situação. Você não pode atuar de forma discriminatória ou agir contra a liberdade do exercício profissional. Então entra aqui dentro daquela questão que eu já estava falando para vocês. Vocês não podem denegrir ali uma outra pessoa porque ela faz uma outra atividade que você considera
inferior àquilo ali, não existe essa questão de superioridade e inferioridade dentro das profissões, então toma cuidado com isso também. É vedado qualquer tipo de ação que resulte em dano ao meio ambiente, à sociedade ou ao patrimônio cultural. Então também toda aquela questão ali do desenvolvimento sustentável que vocês precisam estar atentos. Agora vamos então para a parte dos direitos. São direitos liberdade de escolha pelo campo de especialização profissional. Então você pode ali, depois de formado, escolher qualquer área para estar se especializando, para estar trabalhando propriamente dito. Você nunca vai ser questionado com relação a isso. São direitos da escolha da metodologia e formas de expressão, então aqui relacionado intrinsecamente, né, com atuar de forma discriminatória ou interferir nas atividades do outro profissional. Cada pessoa é livre para escolher a forma com que ela quer trabalhar e a forma com que ela quer expressar aquele exercício profissional, então você não pode estar interferindo com relação a isso, é um direito da pessoa. É um direito do uso da titulação profissional, então quando vocês se formarem lá, quando vocês assinarem, né, a carteirinha do CREA, ela vai ser o seu direito tá, tá exibindo aquela titulação profissional. É direito, dedicação exclusiva ao ofício, então você pode estar trabalhando exclusivamente com aquela profissão, com a profissão que vocês escolheram. É direito a remuneração justa em função do conhecimento, capacidade, complexidade e experiência nas atividades desenvolvidas. Então, aqui de uma maneira geral, é seu direito cada vez mais, né, que você vai tendo experiência nas atividades que você vai desenvolvendo, você poder cobrar um pouquinho mais. Então, isso é um direito seu. São direitos também exercer atividades dentro de condições dignas e com segurança. Então, quando você é contratado, o mínimo que você pode esperar do seu contratante é que ele forneça as condições mínimas para você estar trabalhando de uma maneira segura e de uma maneira confortável. É direito também a opção pela interrupção da prestação de serviços quando você julgar necessário, obviamente não contradizendo, né, aquela outra proibição que você não pode parar de uma maneira para outra. Aqui você pode parar, é seu direito parar quando você por qualquer motivo achar necessário, só que você tem que informar o seu contratante de que você precisa parar e justificar o porquê que você está parando, exibir com fatos ali o porquê que você acha necessário parar. É seu direito à propriedade intelectual, então isso que eu estava falando para vocês. Quando vocês produzem alguma coisa, seja de forma escrita, seja na forma de um projeto, aquilo ali é sua propriedade intelectual. Então, se outra pessoa tenta se apropriar daquilo ali, ela está configurando um roubo e vai ser é, acusada legalmente com relação a isso. É seu direito à propriedade do acervo técnico profissional, então tudo que você vai produzindo ali ao longo da sua vida profissional, você vai constituindo um acervo, que é basicamente ali como se fosse um, um livro, né, onde você tem todos os seus projetos que você foi fazendo. É seu direito ter um acervo profissional. É direito também à liberdade de associação com corporações, então você pode trabalhar ali com quem você quiser, da maneira com que você quiser. E também a gente vai ter agora as questões das infrações de ética. Então, de uma maneira geral, qualquer ato cometido ali que você estiver fazendo que vai estar atuando contra o código de ética proposto pelo CONFEA, você vai estar fazendo uma infração. E as infrações elas vão estar sujeitas então a efeitos disciplinares que vão estar variando, obviamente, de acordo com cada atividade ali que você realizou, que você infringiu, né, o código de ética. E essas punições, então, que você vai estar recebendo, esses efeitos disciplinares, podem ser diversos, desde, por exemplo, a suspensão, pagamento de multa, até mesmo, né, a pior situação possível, dentro da parte profissional, dentro do conselho, a exclusão do conselho. Então você não pode mais atuar profissionalmente. Também pode estar sendo um dos efeitos aí se vocês infringirem o código de ética proposto pelo CONFEA. Dentro da questão de ética corporativa, o que a gente precisa estar observando? A gente precisa entender que quando a gente vai trabalhar dentro de uma corporação, a gente não só vai ter os nossos parâmetros éticos ali que vão reger a nossa atuação, então você como pessoa,
Mas quando você entra dentro de uma empresa, essa empresa também vai ter parâmetros ali que você vai ter que obedecer. Então, por exemplo, se uma empresa trata de maneira mais rigorosa o controle ali ambiental, por exemplo, então, desde a separação de lixo, a inserção de energia renovável, todas essas questões. Se você vai trabalhar dentro de uma empresa, você vai ter que obedecer todas as normas ali, os conceitos morais que acabam sendo normativos, que estão regulamentados dentro dessa empresa. Então você vai ter que inserir dentro dos seus conceitos morais ali também esses conjuntos éticos ali que a empresa vai estar fornecendo para você poder trabalhar ali, para você desenvolver a atividade de acordo com os moldes, né, que a empresa vai estar fornecendo. Então a empresa também vai ter a obrigação ali de estar fornecendo parâmetros bem estabelecidos para que os funcionários com diferentes experiências de vida, né, então cada pessoa vive de uma forma, para que todos esses funcionários saibam claramente como que eles têm que estar atuando dentro da empresa. Então é bem importante que essas informações estejam bem claras. E também é fundamental, não preciso nem falar isso, né, mas toda empresa ali tem que ser livre de corrupção ou de ações que visem estar prejudicando uma outra empresa. Então, claro, por exemplo, se eu tenho duas empresas concorrentes e uma empresa acaba tomando muito mercado, a outra obviamente vai acabar sendo prejudicada. Mas isso não pode ser feito de maneira intencional. Então eu não posso, por exemplo, ir lá e prejudicar uma empresa, por exemplo, soltar informações enganosas que vão estar denegrindo a imagem da outra empresa, ou, por exemplo, roubar uma propriedade intelectual da outra empresa para eu também passar a produzir aquilo ali e prejudicar outra empresa. Então isso eu não posso estar fazendo, faz parte ali da ética corporativa. Questão da ética na engenharia. Então quando a gente trabalha ali com a parte política, eu falei, né, com vocês que o engenheiro ele é um grande responsável politicamente. Então ali quando a gente trabalha com esses conceitos, a gente nunca pode estar influenciando de uma maneira em que uma empresa ali, a nossa empresa no caso, vai facilitar ou ser facilitado ou dificultar, né, as ações ali que vão estar sendo realizadas pelo meio político. Então não posso dentro da minha empresa aceitar que uma manobra política me force a fazer determinada atividade, assim como eu como empresa de engenharia, não posso forçar o meio público, então o município, por exemplo, a fazer determinada atividade, porque senão eu vou, por exemplo, demitir todos os funcionários. Então eu não posso estar fazendo essas atividades. É também ali uma obrigação, né, o combate às práticas criminosas que podem estar sendo realizadas dentro de uma empresa, então sempre tem que zelar por isso e estar evitando ações como, por exemplo, assédios, fraudes ou corrupção dentro da minha empresa. E também uma empresa ela sempre tem que estar ali zelando, né, pela segurança dos dados e das informações dos clientes. Então, quando eu obtenho ali as informações das pessoas, dos meus clientes que eu vou estar fornecendo serviços, é minha obrigação proteger esses dados. Eu não posso deixar que eles vazem, por exemplo, porque faltou segurança digital ali na minha empresa. Então é minha obrigação zelar por essas informações também. É minha obrigação como empresa, né, que eu quero dizer. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, podem falar, que senão eu vou passar um trabalhinho aqui para vocês para a semana que vem. Então eu vou sumir o silêncio como não ficou dúvidas e vou passar o trabalhinho. Então esse trabalho vai ser a nossa segunda atividade, que vai valer 250 pontos. O prazo dele é para o dia 21/9/2020, então para a semana que vem, segunda da semana que vem. E vocês vão estar enviando para esse e-mail aqui, que vai estar no PDF, eu só vou colocar aqui para baixo, igor.noparpg@gmail.com. Então beleza, o que eu quero que vocês façam nesse trabalho aqui? Vocês vão ter 4 frases, 4 questões ali, e vocês vão ter que me dizer se essas questões estão eticamente corretas ou incorretas, e vocês vão ter que me dizer o que vocês fariam nessa situação. Eu não quero que vocês peguem ali e falem só, o correto seria não sei o que, não sei o que. Eu quero que vocês digam efetivamente o que vocês estariam fazendo naquela situação, para que eu possa analisar também
essa internalização ali dos conceitos de ética e tudo mais que a gente estava visualizando. Então só avalie ali a frase, a situação que eu estou propondo para vocês e me informa lá. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês já coloquem lá, que vocês respondam, então copie essas frases aqui e cola lá dentro do arquivo modelo que eu já deixei para vocês semana passada. Então o arquivo está pronto, já não custa nada. Lá vocês só mudam o nome, colocam a data certinho e já faz tudo lá dentro do modelinho. Fica bem mais fácil para vocês, porque depois vocês já vão usar aquilo lá para todos os trabalhos e fica mais fácil para mim também para estar corrigindo. Então aqui são 4 questõezinhas, as 2 primeiras aqui, as 2 últimas aqui. Então vocês vão analisar e vão estar me enviando por e-mail. Ficou alguma dúvida, algum questionamento com relação à aula, com relação ao trabalho? Deixa eu já ir salvando aqui em PDF. Então é isso, galera. Se não tem nenhuma dúvida, já estão dispensados. Vou parar a gravação da aula aqui.